Agora, Roberto, eu quero aproveitar a sua presença aqui, né? Você é internacionalista, entende muito das relações bilaterais. A gente tem meio que uma notícia urgente acontecendo agora, né? Que é um despacho do ministro Flávio Dino, notificando basicamente todas as instituições do sistema financeiro nacional de que qualquer transação, cancelamento de contratos ou bloqueio de ativos determinado por Estado estrangeiro não devem ser feitos sem autorização expressa do STF. Então, basicamente, esse despacho do ministro Flávio Dino deixaria sem efeito, ou tenta deixar sem efeito, a lei Magnitsky. Estou te pegando de surpresa aqui, né? Porque realmente isso é uma notícia de pouco tempo atrás. Mas quais são as possíveis consequências desse despacho do ministro? Porque se a gente conhece as possíveis consequências da lei Magnitsky, tentar interferir pelo sancionado pode gerar consequências. Nesse caso aqui, pode atingir os bancos também. O que você consegue esclarecer para a gente desse assunto, desse despacho que surgiu agora e preocupou muita gente aqui, né? O despacho do Flávio Dino não foi diretamente ao caso do Alexandre de Moraes, pela sanção que ele sofreu pela lei Magnitsky, como você destacou, Samuel, mas sim julgando uma ação, um pedido, né, de municípios, né, no Brasil, de alguns municípios brasileiros, e aí é claro que sem citar diretamente o caso do Alexandre de Moraes, ele está basicamente determinando que a lei de outro país não se aplica ao Brasil no princípio da extraterritorialidade, ou seja, que os Estados Unidos querem que fazer com a sua lei tenha valor, né, tenha também, enfim, seja cumprida em outros países. Mas o ponto é a conexão entre os bancos brasileiros que atuam nos Estados Unidos ou que têm negócios nos Estados Unidos. Nós temos também o sistema SWIFT, né, do qual o Brasil é parte também, os bancos brasileiros participam. Então, os bancos eles estão muito atentos, né, o governo brasileiro se reuniu, o governo federal se reuniu com os dirigentes dos principais bancos, né, no Brasil, chamando enfim, para tentar entender qual é o alcance dessa medida. Então, nesse momento, o que nós sabemos, por exemplo, em termos de cartão de crédito, o Brasil dispõe de um cartão próprio, né? Dois grandes bancos brasileiros, um público e outro privado, eles detêm uma bandeira de cartão de crédito que não passam, né, pelos Estados Unidos, né, no caso da Visa ou da Mastercard, ou até mesmo da American Express. Então, em partes, né, o ministro Alexandre de Moraes ou outras autoridades brasileiras que porventura venham a receber venha a ser alcançada por essa normativa, né, os bancos brasileiros, e eles como pessoa física, podem contornar parcialmente ou até integralmente, né, essa sanção. Agora, os bancos têm mais dificuldade. Se me permite fazer um pequeno, não um paralelo, mas mencionar um outro caso, que foi quando o Uruguai passou a liberar a venda da maconha, né, nas regras uruguaias e tudo mais. E as pequenas empresas que iam vender, ou até mesmo o Estado, pequenas tendas, lojas do Estado, iam depositar esse dinheiro no Banco Uruguaio. E aí o governo dos Estados Unidos disse, olha, se os bancos estiverem envolvidos com isso, nós vamos entender que é lavagem de dinheiro e vamos sancioná-los também. Então veja que existe uma decisão que é soberana, é nacional, passou pelo Congresso uruguaio, mas ao mesmo tempo foi de difícil aplicação por parte do Uruguai em relação aos bancos, né, poderem ser sancionados. E aí passou a se usar o banco estatal uruguaio. No caso do Brasil, ainda precisamos ver como que essa decisão, né, do ministro Flávio Dino, ela alcança também, né, digamos, partes da lei Magnitsky que acabou sancionando o ministro Alexandre de Moraes. A gente sabe que é imprevisível, né? Mas só para um pouquinho mais sobre esse assunto, a gente sabe que é imprevisível, mas provavelmente a gente pode esperar talvez alguma outra reação do governo norte-americano com relação a esse caso específico, considerando que enfim, enfim, tanto o Departamento de Estado quanto a própria Casa Branca estão tão vocais a respeito da situação no Brasil enfim, de questões internas relacionadas ao governo brasileiro? Eu acho que a reação provavelmente por parte dos Estados Unidos, deve ocorrer quando estiver na prática, né, a aplicação da lei e ela não ser cumprida. Aí provavelmente ela pode haver reação por parte dos Estados Unidos.
porque de certa forma é uma tentativa de neutralizar, né? O que é importante, porque o próprio autor da lei nos Estados Unidos diz que não tem nenhum sentido aplicar essa lei ao ministro Alexandre de Moraes, né? Porque a lei ela foi feita, nós sabemos, num contexto específico, até mesmo envolvendo a Rússia, né, diretamente, e agora o Putin está ele e Trump são grandes amigos, né? Então, ou seja, quem está sancionado na Rússia por essa lei? Então, os Estados Unidos tem leis também, a lei Torricelli, que é contra o Irã, tem a lei Helms-Burton, que é contra Cuba. Então, os países também eles vão mostrando o limite dessa extraterritorialidade por parte dos Estados Unidos, porque parece que aceitar pura e simplesmente também é aceitar uma violação da soberania do país, né, do nosso país. Agora tem que ver na prática, porque até os bancos brasileiros eles fizeram consultas nos Estados Unidos, enfim, a outros bancos nos Estados Unidos, autoridades, né, que monitoram esse tipo de legislação nos Estados Unidos, e também não está muito claro o que eles podem e o que eles não podem, né, mas o banco também, é claro, ele tem, de um lado, cumprir a determinação do Supremo, mas, por outro lado, ele também não pode correr o risco de ser sancionado. Enquanto a diplomacia, né, não apresentar novos elementos, novas informações em relação a como lidar com essa sanção ao Alexandre de Moraes e como isso implica, né, diretamente as instituições financeiras, né, no nosso país, é difícil também que ela seja simplesmente ignorada. Roberto Goulart, te agradecer